Quem estava aqui semana passada, quando eu preguei? Quem está disposto a ouvir de novo o meu pregador? Glória a Deus, então. Porque sou eu de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus comigo em 2 Reis. Segunda Reis 22. Amém? Quem achou, então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaias, de Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele, nem para a direita, nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entreguem na mão dos mestres de obra, que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedra lavrada, a fim de repararem a casa. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhe entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos mestres de obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amém? Até aqui. Vamos orar pela palavra. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa também é uma noite de poder. Por isso, Pai, nessa hora, eu peço que o Senhor tome a frente, ó Deus, dessa ministração.
Pai, que de fato não haja nada de mim mesmo, mas, Pai, que se o Senhor assim aprovar, Pai, se assim for do seu agrado, Senhor, que eu possa ser um canal do Senhor, Deus Santo. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, e vem sobre a vida dos meus irmãos nesse lugar. Que seja a tua palavra agora como espada, Senhor, que ela já é. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu já ministrei acerca de Josias. Quem se lembra? Teve uma vez que eu preguei sobre Josias aqui já. E o Senhor vem me incomodando, porque eu senti dentro de mim que faltou algo, sabe? Ficou coisas para trás. Ficou algumas coisas que o Senhor queria que eu dissesse. Então hoje, quando eu recebi a informação que eu que pregaria novamente, eu fui orar e falava: Senhor, o que o Senhor tem para essa noite? O que o Senhor quer que seja pregado, seja ministrado? E eu fiquei um bom tempo ali. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, quando eu falei: nossa, Elisângela, eu ainda não sei exatamente o que pregar, porque eu não sou daqueles assim que faz o estudo por conta. Eu gosto de ouvir de Deus, eu gosto de ter algo que eu sei que Deus quer falar com a igreja, ou pelo menos com determinadas pessoas dentro da igreja. E quando eu saí do quarto, eu comentei isso com a Elisângela. A Elisângela falou: lembra que você falou a respeito de Josias e que ficou faltando algo? Eu falei: amém. Ela falou: então, volta lá, ora a Deus para ver se não é Josias aí que Deus quer que você continue a ministrar, que você continue a falar. E amém. E eu estava aqui o tempo todo relutando e Deus trazendo isso no meu coração. Então vamos falar sobre Josias. Amém? Quem se recorda exatamente quem foi Josias? Josias, ele teve um pai e teve um avô que não andaram no caminho do Senhor. Nenhum dos dois andaram segundo os preceitos, segundo as leis do Senhor. Muito pelo contrário, meus irmãos. Eles fizeram atrocidades sobre a nação de Israel. O avô, ele derramou sangue de uma ponta a outra da nação, de Jerusalém. Derramou sangue em toda a cidade. Era um homem totalmente desvirtuado. Um cara totalmente fora do que Deus planejou para um rei. E o pai não foi diferente. O pai também andou totalmente fora dos padrões e dos preceitos de Deus. E Josias nasceu sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma expectativa, né, de ninguém por ele. O que poderia ser Josias sobre Israel? Certamente como o pai e como o avô. Mas algo ardeu dentro de Josias. E com 8 anos, após a morte do pai, ele foi coroado rei. E o que esperar de uma criança de 8 anos com péssimos exemplos? Vocês veem no texto que a nação estava tão perdida, tão corrompida, que nem o livro da lei estava perdido dentro do templo. Quando ele, por conta, se propôs a restaurar a casa do Senhor, que estava toda destruída, o templo do Senhor, é que o livro foi encontrado. E ali Deus já revela o coração de Josias totalmente diferente do coração do pai e do avô. Porque ao ler o livro, ele rasga as vestes e vê que está tudo errado. Não era só o templo destruído, mas a nação inteira estava corrompida. A nação inteira estava jogada ao vento, sem Deus, vivendo da maneira como bem entendesse. O que me chama a atenção em Josias é a idade. O que me chama a atenção em Josias é um homem sem referências. E quando eu olho para as nossas vidas, a grande maioria de nós também não tínhamos referências. A grande maioria.
Não tínhamos referências. Talvez você teve uma boa referência de um pai trabalhador, um pai honesto. Mas o Evangelho, o fogo do Evangelho em nosso país ainda é muito jovem. E os exemplos não são os melhores. Não são os melhores. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor separou a vida de cada um aqui hoje para ouvir essa palavra. De que ainda sem referência, o Senhor também chamou cada um que está aqui. Ainda sem ter um exemplo de um pai, de um homem de Deus, um profeta, um sacerdote de Deus. Você está aqui hoje, podendo ouvir essa palavra, podendo se conscientizar acerca dessa palavra e tentar, com todas as suas forças, trazer a sua vida, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, as suas habilidades para o centro da vontade do Senhor. E Josias cresceu tanto em estatura, idade, como também em Deus. Só que os feitos de Josias não param por aí. Ele não descobriu apenas o livro, como foi falado na palavra. Ele não só rasgou as vestes em arrependimento pela nação, mas Josias promoveu uma limpeza no país dele. Promoveu uma limpeza de ponta a ponta, mandando derrubar cada altar que havia sido levantado para um falso Deus. Josias promoveu uma revolução de santidade naquela nação. E Josias promoveu um renovo de aliança com o Senhor para aquela nação. Um homem posicionado em Deus pôde fazer tudo isso. Além de muitos outros detalhes, porque a palavra também diz, quem conhece a festa da Páscoa? Glória a Deus. A festa da Páscoa teve início aonde? No deserto, amém? Não foi que o povo de Deus saiu do Egito? Glória a Deus. E deve ter sido uma festa tremenda, certo? Só que sabe o que a palavra diz? Que quando Josias promove essa restauração sobre a nação de Israel, ele celebra a Páscoa. E sabe o que a palavra diz? Que nunca foi festejado daquela forma e nem nunca mais será, de tamanho impacto que teve a festa da Páscoa, quando ele celebrou. E sabe o que mais a palavra diz sobre Josias? A palavra diz que nunca houve e nem nunca haverá um rei como Josias. Que tremendo, não é? Um homem sem referências, um homem que não haviam muitas pessoas para ele contar, porque toda a nação estava corrompida. O templo do Senhor estava totalmente destruído e corrompido. Esse homem teve que começar do zero, do nada. Ele não era um judeu como os de hoje, que você vai lá, desde criança ele aprende a Torá. E quando você fala com um judeu acerca do Antigo Testamento é complicado, porque eles conhecem demais. Ele não teve isso. Ele não teve um ensinamento, ele não teve um aprendizado, porque as leis do Senhor estavam perdidas no templo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu sei o que o Senhor tem colocado no meu coração para falar, que é tempo de um avivamento começar dentro de você. É tempo de você olhar para as Escrituras de uma maneira diferente. É tempo de você tomar as Escrituras para você e buscar tudo que está nas entrelinhas, o que os olhos humanos, os olhos naturais não conseguem enxergar. Sabe, irmãos, eu disse semana passada acerca de alguns homens. Eu estou falando hoje de Josias. Mas a terra é tão carente de homens como Josias nos dias de hoje como era antigamente. Ela é extremamente carente
de homens que estejam dispostos, mulheres que estejam dispostas a se doar 100% ao Senhor, a doar tudo. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de todas as outras coisas que não sejam dinheiro, porque o dinheiro também deve ser. Mas eu falo de todas as outras coisas, seus sentimentos, suas dores, suas reclamações. Josias abriu mão de tudo para viver o que Deus tinha para aquela nação, para trazer aquela nação para o centro da vontade do Senhor. E o Senhor hoje, nessa noite, procura homens e mulheres dispostos a isso. Homens e mulheres dispostos a largar tudo, a buscar somente ao Senhor, a fazer conforme a palavra diz, bater, bater, até que a porta se abra. Sabe, meu irmão, quando você insiste na oração, quando você persiste nela, persevera, conforme eu havia dito semana passada, quando você persevera numa vida de oração, de busca, não há nada. Chega um momento que a taça, ela se completa. Chega um momento que o incensário, ele transborda e ele vira sobre a tua vida. E o Senhor derrama, e o Senhor derrama. E o Senhor tem procurado pessoas que estejam dispostas a pagar esse preço. Eu quero dizer que o Evangelho, ele faz parte você ser abençoado, você ser próspero. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer sem medo de errar, que o Evangelho não é só isso. Isso é a sombra do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Por isso que quando você olha para os mártires, quando você olha para a vida de Estevão, você vê um jovem, a palavra chama Estevão de jovem. Ele acabara de ser separado para ser diácono. Estevão, Filipe, tinha acabado de ser separado. Mas o coração, a palavra diz que era um homem cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E rapidamente o Senhor o toma. Começa a usar a vida dele. Mas rapidamente ele também é retirado da terra. Ele é morto. Só que quando a gente olha para isso com os olhos naturais, isso é um pouco meio que amedrontador. A gente olha e fala, meu Deus, tão novo. Imagina sair pregando o Evangelho desse jeito para a rua e me matar a pedrada. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Onde já se viu? Não, isso aí foi lá no tempo de Jesus, lá, se doar desse jeito. Misericórdia. Hoje não. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, que eu ouvi e mexeu comigo, e tem mexido todos esses dias. Não importa. Pouco importa a quantidade de tempo que você vai permanecer sobre essa terra. Se são 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70. Sabe o que faz toda a diferença? É como você vai viver. Não é a quantidade de tempo, mas sim como você vai viver. Porque você pode viver 100, 120 anos com uma vida desgarrada, com uma vida totalmente fora do que Deus quer. E quando você morrer, só o Senhor sabe o que vai ser de você. Agora você pode viver 20 anos, 29 anos, 30 anos, e o Senhor resolver te levar. Assim como Ele levou tantos outros já, mas que fizeram toda a diferença no seu tempo. Assim como Josias fez no tempo dele. Ele não foi um homem que viveu muito. E viveu menos porque no finalzinho ele acaba não se desviando do Senhor, mas de uma direção do Senhor, que acaba custando a vida dele. Porque aquele que é muito dado também muito é cobrado. Existe, patentes que recebemos do Senhor através de uma vida de oração, através de posicionamentos.
Existem degraus que a gente vai subindo, crescendo, avançando como homem e como mulheres de Deus. E com Josias foi assim. Ele cresceu e avançou. A pergunta que eu quero fazer, que na verdade eu creio que eu deveria ter feito semana passada, quando eu falava daqueles testemunhos de homens e mulheres de Deus, de pessoas que viveram o Evangelho intensamente, que fizeram toda a diferença no seu tempo. Mas o Senhor me incomodou nessa tarde a fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já almejou e continua almejando viver dessa forma? A fazer toda a diferença no seu tempo, na sua geração, na sua família, na sua cidade, no seu bairro, a fazer toda a diferença. Quem? Tem alguém no nosso meio? Porque, sabe por que eu estou perguntando? Porque senão eu acho que eu estou sendo um pouco indelicado, né? Porque pode ser que alguém esteja único e exclusivamente contente, não, eu só vim buscar a salvação, demorou, estou aqui, bati meu cartão na igreja, beleza. Cadê os valentes? Glória a Deus. O restante eu posso entender que não há interesse de viver o sobrenatural. Não há. Sabe, irmãos, quando sabe, queridos, às vezes lutamos uma vida toda contra enfermidades, contra problemas familiares, contra problemas financeiros, problemas com filhos, problemas com maridos, no trabalho, e tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer que uma vida posicionada nessa envergadura, como a de Josias, não necessariamente você precisa ser um rei. Não necessariamente você precisa ter o poder que ele tinha sobre a nação. Porque o maior poder já foi manifestado na cruz do Calvário. O maior poder já é sobre os ombros da igreja. O maior poder já foi impartido sobre a tua vida. O Senhor nos deixou sim o Espírito Santo, a palavra e uma unção devastadora. A diferença é como eu e você estamos nos apropriando disso. É isso que eu quero dizer. Como eu e você estamos nos apropriando, estamos alcançando isso em Deus. Eu sei que cada um que está sentado aqui hoje, ou pelo menos a grande maioria, tem uma palavra tremenda sobre a tua vida. Mas a pergunta é o que você tem feito com ela. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor libera a palavra dEle. Cabe a mim e a você regar essa palavra todos os dias. Cabe a mim e a você cultivar essa palavra. Cabe a mim e a você fazer com que essa palavra cresça. Cresça, cresça, cresça. Regue as promessas. Regue as promessas. Eu creio que não passará de nós. Não passará de nós as promessas feitas pelo Senhor. Mas isso, meu irmão, depende de mim, mas também depende de você. Eu creio na promessa de que nós vamos ver uma nação restaurada, uma nação transformada no Senhor. Acredito que não por muito tempo, mas eu creio que está nas nossas mãos o fogo da presença. Eu creio que está sobre nós esta unção que vai queimar. Eu creio que está sobre nós um
uma unção de santidade que vai tocar as vidas. Pessoas vão ser cativadas por causa do nosso posicionamento em Deus. Mas cabe a mim e cabe a você se levantar em fé para viver isso. Cabe a mim e a você se posicionar mais e mais para viver isso, regando essa palavra, regando essa unção, clamando ao Senhor cada dia mais. Sabe, meu irmão, houve um homem, eu acho que eu compartilhei esse testemunho com os jovens aqui. Havia uma igreja de não muitos membros, e essa igreja ela era muito tradicional. E numa noite fria, o pastor pregava a palavra, e um senhor negro entregou a vida para Jesus. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando negro. Ele entrega a vida dele para Jesus. E quando acaba o culto, ele vai falar com o pastor. Ele era um homem extremamente simples, falava muito errado. E ele fala: pastor, me dá uma igreja. Eu quero uma igreja. E o pastor olhou para ele, todo meio assim, né? E ele falou: pastor, eu preciso falar o que Jesus fez comigo nessa noite. Eu senti quando as algemas caíram dos meus braços, dos meus pés. Eu senti quando o fogo começou a queimar dentro de mim. E aquele pastor, aquele jeitão, né? Colocou aquele homem de canto. Ó, irmão, benção, continua vindo nos cultos aí. E aquele homem foi embora. E passou-se 21 dias. Aquele homem entra novamente por aquela porta da igreja, assiste o culto. Quando termina o culto, ele vem novamente falar com o pastor. E quando o pastor viu, o pastor já viu, aquele irmão de novo. E aquele irmão disse assim: pastor, por que o senhor não quis me dar uma igreja? Pastor, irmão, né, aquela lenga-lenga e tal. Eu falei: então eu vou te contar, pastor. Eu saí daqui, entrei num bosque, e eu caminhei por esse bosque, e eu encontrei uma caverna. E naquela noite alguém aqui me deu uma Bíblia, e eu adentrei essa caverna e permaneci lá durante 21 dias, sem comer, sem beber, apenas lendo a palavra e buscando o Senhor, buscando Deus nesse livro. Só que no meio desses dias, um fogo adentrou aquela caverna e inundou a minha vida, me fez queimar completamente. E uma voz, como uma voz de trovão, me disse assim: em quem você impor as mãos, eu os curarei. Em quem você impor as mãos, eu os sararei. E ele testemunhou isso para o pastor. Mas aquele pastor, com o coração duro, né, falou: amém, irmão, eu vou conversar com os diáconos. Aí foi, falou com os diáconos. Aí tacaram pedra demais no irmão, por uma série de coisas, inclusive também pela cor do irmão, como se isso tivesse alguma coisa a ver, né? E decidiram por conta: tá bom, para ele parar de perturbar, pastor, dá aquela igrejinha que tem lá no fim da cidade para ele. Só tem 5 membros. O povo lá vai cansar de ouvir as palavras dele, porque ele fala tudo errado. O povo vai cansar dele. E rapidamente vão sumir com ele de lá. Aí pelo menos o senhor já enxotou ele. Pastor, é mesmo, boa ideia. Isso, pastor, né? Boa ideia. Foi lá e era de Deus. Ele entregou aquela igrejinha na mão desse homem. Resumindo, irmãos, o poder de Deus se manifestou de tal maneira sobre a vida daquele homem, que 1 mês depois, a igreja dele tinha 1.500 pessoas. Não tinha mais lugar para poder, porque lógico, a unção de cura, a manifestação de Deus, a palavra que tinha na boca dele, por mais errado que ele falasse, havia unção. A diferença é que hoje, queridos, existe muito conhecimento, mas pouca unção, pouca demonstração do poder de Deus. É isso que nós precisamos.
É disso que eu estou falando. Aleluia. E isso não está limitado à vida de um pastor, à vida do profeta, à vida do apóstolo. Não está limitado somente às nossas vidas. É para todos. É para todos. Quando o Senhor disse naquela cruz, está consumado, Ele fez aquilo ali por todos. Ele não fez aquilo ali pelo pastor, pelo evangelista, pelo profeta, pelo apóstolo. Não, Ele fez por todos. O poder que fluiu naquela cruz foi para todos. A unção é para tocar a vida de todos. De todos. A única diferença, meus irmãos, é a fome que você tem. A única diferença é o desejo que arde dentro do teu coração. É isso que vai fazer toda a diferença. Se hoje você escuta de pregadores que têm marcado o seu tempo aí, de homens e mulheres que têm sido tremendamente usados por Deus, é por causa do preço que eles têm pago. É por causa do que eles têm almejado em Deus. Nada mais. Nada mais. Nada mais. São homens e mulheres de carne e osso. Homens e mulheres de carne e osso. Existe uma pregação que tem quase 300 anos. Se você procurar no YouTube hoje, você encontra uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quem já ouviu? Glória a Deus. O homem que pregou esse sermão, hoje está registrado em livros, está na internet, está de tudo quanto é jeito que você imaginar, você encontra. Chamava Jonathan Edwards. O impacto dessa ministração foi que as pessoas que estavam num culto como esse se seguravam nas pilastras e nos bancos, com medo de cair no inferno. Tamanha era a convicção que caiu sobre aquele auditório, sobre aquele povo, quando aquele homem abriu a boca para falar. Quando aquele homem subiu ao púlpito, as pessoas que testemunharam depois diziam que o rosto dele era semelhante ao rosto de um anjo. Era um homem magro, franzino, de rosto pálido, de tanto jejuar e orar. A história diz que as pessoas corriam até o altar e pediam misericórdia. Misericórdia, tenha piedade. E esse sermão tem marcado a história de ponta a ponta. Muitos têm ido até a Inglaterra hoje para conhecer o templo onde foi pregado. Só que uma parte da história que poucas pessoas contam quando testemunham e quando leem, quando assistem essa pregação, não tem lá na verdade, é que esse homem passou 3 dias antes de ir lá pregar, dentro de um quarto, orando, jejuando e sem dormir. E a única coisa que ele tinha na boca era: Senhor, me dá a Nova Inglaterra, me dá as vidas da Nova Inglaterra, me dá as vidas, Senhor, eu quero as vidas, eu quero as vidas. É isso que falta, meu irmão, é isso que falta para mim, falta para você, falta para a igreja atual. Falta homens e mulheres que querem viver esse tipo de coisa. Por isso que eu pedi para vocês levantarem a mão. E aqueles que de fato almejam e desejam homens e mulheres que de fato vão viver e almejam viver. Eu sei que talvez eu seja rotulado aqui como o pastor dos testemunhos, mas eu sou apaixonado, porque isso queima dentro de mim. Isso queima, meu irmão. Quando eu fico sabendo que o irmão lá na casa do chapéu foi usado por Deus, eu vou atrás, eu vou saber o que está acontecendo. Só que como um caçador aí de testemunhos, de biografias de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa: não tem segredo nenhum. É uma vida de oração, é uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra. A palavra de Deus, ela diz, a palavra
palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos a 3 batismos. O batismo nas águas, amém? O batismo do Espírito Santo. E tem mais um batismo, que poucas pessoas falam desse batismo. O batismo do fogo. Do fogo. Do fogo. Eu peço, Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, Pai, seja liberado o fogo da Tua presença sobre a Tua igreja, Pai. Seja, Pai, um tempo de vermos, ó Deus, os Teus filhos e filhas batizados nesse fogo, Pai. Vem encher, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua casa, a vida dos Teus, Pai, com o Teu fogo, Senhor. Libera do Teu fogo, Pai, o Teu fogo que eu sei, ó Deus, que alguns nessa casa têm experimentado, Deus Santo, no nome de